que está acontecendo na nossa estatística é mais ou menos o seguinte: esse jovem era um trabalhador caixa de supermercado, ganhava R$1.000, formou-se, continua formado administrador, trabalhando como caixa de supermercado. Continua ganhando R$1.000. Na estatística, ele passou de um trabalhador com segundo grau para um trabalhador com nível superior. E os R$1.000 de rendimento dele, ele levou para a categoria de trabalhador com nível superior. Quando ele leva os seus R$1.000 para a categoria de nível superior, a média dos trabalhadores que ganham que trabalham com nível superior diminui. Bom, nós temos dois problemas. Primeiro que, se a gente não entende estatística, a gente faz análise errada. Segundo, que é o problema principal, é que tem milhares ou milhões de jovens que investiram e não investiram pouco porque tiveram que pagar para fazer a formação de nível superior. E eu diria que, para vários deles, o diploma que eles têm na mão é um atestado contra o emprego. Há empresas que selecionam quem elas não vão chamar para a seleção com a apresentação do certificado da escola onde esse jovem se formou. E ninguém fala da irresponsabilidade da política econômica, da política educacional que gerou esse tipo de situação. Ninguém vai questionar aquela universidade que se propôs a fazer uma formação de baixíssima qualidade. E nos colocam, novamente, o problema sobre o nosso colo. Pesquisas mostram que em torno de 60% a 70% das vagas preenchidas no Brasil são vagas preenchidas por indicação de um outro trabalhador. As pessoas ocupam e acham esse posto de trabalho, 2/3 dele praticamente ainda associado à indicação de um outro trabalhador. De tal modo que nós dizíamos nos anos 90, quando esse trabalhador entra no desemprego estrutural e que ele perde esses vínculos de sociabilidade com outros trabalhadores que são companheiros, ele perde muitas vezes a oportunidade de ter acesso a esse posto de trabalho. Em São Paulo, há estudos que mostram que um trabalhador demora de 2 a 4 horas por dia no trânsito para chegar num posto de trabalho. Se ele trabalha 8 horas, ele se desloca para o emprego por mais 4, ele tem uma jornada de 12 horas dedicada ao trabalho. 1 hora antes que ele acorde para começar a se preparar para isso, nós estamos falando de 13 horas dedicadas para o trabalho. E se nesse tempo ele almoçar mais 1 hora no local de trabalho e ficar por aí, nós estamos falando de 14 horas dedicadas ao trabalho. Bom, esse é o mundo real. É esse mundo real que a gente tenta conectar a demanda econômica com a chamada oferta, né? Mas a oferta são pessoas. Nós estamos falando da vida das pessoas, do investimento que elas fazem para o trabalho, e o nosso sistema tenta fazer essa conexão. Mas há expectativas, há desejos e há a oferta que vem do outro lado, que muitas vezes, eu diria, muitas vezes mesmo, está em descompasso com a expectativa de quem chega, porque o posto é ruim, o salário é ruim, as condições de trabalho são ruins e o local de trabalho é longe de onde ele mora.